A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade, por detrás dela. Meus irmãos, em meu último sermão, quando expus o capítulo 7 de Josué, a minha proposta foi de que os irmãos considerassem o custo do pecado. O fato é que, diante do poder do engano que o pecado tem, nós não consideramos o alto custo dele para as nossas vidas. E o problema que nós precisamos resolver quando tratamos da luta contra o pecado é: o que fazer quando caímos? E deixe-me dizer uma coisa. Uma das grandes tragédias da igreja em nossos dias é que, diante dos fracassos, nós não estamos dispostos a buscar restauração. Meu ponto é que, quando tratamos de nossos fracassos, nós preferimos buscar soluções em deuses falsos. E a palavra de Deus nos alerta de que, ao fazermos isso, o Senhor tem uma acusação grave contra nós. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, o Senhor diz: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. E então nós esquecemos de algo que deveríamos dizer ao nosso coração diante do fracasso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós não dizemos isso porque nós preferimos exaltar os nossos esforços, nos convencendo de que somos bons naquilo que fazemos. Entretanto, quando nos convencemos de que somos bons, mas fracassamos, nós ficamos desesperados. E é aí que o Evangelho nos mostra que nós nos tornamos mentirosos, enganando a nós mesmos. Porque o Evangelho escancara diante de nós que nós não somos bons. Muitas de nossas ambições são pecaminosas, os nossos esforços são impotentes, e isso não dá para esconder de Deus. Portanto, este é um momento oportuno para meditarmos em alguns princípios de valor, para lidarmos com a nossa impotência diante do fracasso. A Batalha de Ai ocupa os capítulos 7 e 8 do livro de Josué. Ela narra um dos episódios mais dramáticos da história de Israel, causado pelo pecado de Acã. Acã é um dos soldados da tribo de Judá que, durante o ataque à cidade de Jericó, ele viola uma ordenança direta do Senhor. Deus havia ordenado que nada de Jericó serviria de espólios de batalha. Por isso, ninguém poderia tomar nada dessa cidade para sua posse. No entanto, Acã, ao ver uma boa capa babilônica, uma porção de prata e de ouro, foi seduzido pela cobiça do seu próprio coração. Ele ignorou as advertências de Deus. Ele toma e esconde em sua tenda esses itens roubados. E o capítulo 7 de Josué narra como o pecado de Acã desencadeia uma série de outros pecados. Os pecados ocultos e não tratados resultam em miséria para o povo de Deus. O que acontece então é que, em uma iniciativa precipitada de Israel, Josué envia uma pequena tropa de soldados para atacar a segunda fortaleza cananita, a cidade de Ai. Porém, o resultado foi o fracasso. 36 soldados israelitas são mortos e o povo é envergonhado. A narrativa do capítulo 7 é um tanto dramática porque nos mostra a maneira pela qual Deus trata o pecado no meio do seu povo. O pecado precisa ser eliminado. O pecado é condenado por Deus. E Acã também é condenado naquela narrativa. E o texto diz que porque ele trouxe confusão a Israel, o Senhor traria confusão a ele. Ao observar a maneira como a história se desenvolve no capítulo 8 de Josué, a narrativa bíblica cria uma tensão ao nos fazer entender que os personagens da batalha de Ai tomaram as piores decisões. Haja visto que as soluções criadas na história são providas por Deus. A história
é tornado em fracasso por causa do pecado. E o que o texto bíblico narra é como Deus restaura o seu povo. Ele narra como a história deveria ter sido, porque ele demonstra que os esforços feitos a partir de uma motivação pecaminosa são inúteis. Mas quando Deus chama seu povo, ele traz restauração. Por isso, meus irmãos, hoje eu irei tratar com vocês sobre o chamado de Deus à restauração. E eu quero dar a você 4 verdades que, se você se apropriar delas, encontrará grande auxílio em suas batalhas pessoais. E eu quero incentivá-lo e chamá-lo, se você ainda não abraçou essas verdades, a ouvir o chamado de Deus para você nesta noite. Primeiro, quando Deus nos chama à restauração, conforme nós podemos ver dos versículos 1º e 2º, ele nos lembra das suas promessas. A primeira cena da nossa história indica que há um encontro pessoal entre Deus e Josué. Esse tipo de experiência pode ser definido como o tipo de teofania registrada pelo escritor bíblico. Uma teofania diz respeito a qualquer acontecimento revelatório no qual Deus aparece e ele revela a sua presença. Como, por exemplo, na sarça ardente que aparece a Moisés, ou na pomba que aparece no batismo de Jesus e o próprio Cristo. No texto não há uma menção descritiva como de fato foi essa teofania, mas há uma oração composta muito comum no texto hebraico do Antigo Testamento para registrar aparições gloriosas de Deus e a reação dos homens que eles têm diante dele. Isso é demonstrado pelo fato de que a primeira frase do texto usa 2 palavras hebraicas específicas para medo. O texto bíblico registra que o Senhor diz a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. O primeiro verbo que é usado na narrativa de Josué para não tenha medo indica que aqui, no caso, o objeto do medo é o próprio Deus. Os autores bíblicos no Antigo Testamento costumeiramente usam este verbo para descrever o pavor que é sentido por determinado personagem bíblico diante da presença terrível do Senhor. O segundo verbo, que é traduzido por não fique assustado, identifica uma proibição ordenada por Deus. O princípio por trás de tal proibição é de que a promessa da presença de Deus é certa e real. O que demonstra que o Senhor está mostrando a Josué que, apesar da sua temível presença, ela era favorável e graciosa com ele e com Israel. O texto nos mostra que, após o incidente com o pecado de Acã, o Senhor apagou o furor da sua ira. Então, esse tipo de aparição que é registrada tem a função de mostrar que a campanha militar de conquista da Terra Prometida deveria seguir em diante, apesar desse fracasso repentino na vida de Israel. Um autor chamado Robert Scholm, explicando o contexto teológico das narrativas bíblicas, diz que, no caso de Josué, sua história tem um propósito básico de provar que o Senhor cumpriu sua promessa de dar a terra ao seu povo e que a sua presença poderosa era tudo o que Israel necessitava para ter sucesso. Perceba que o medo de Josué, apesar de estar em desacordo com a promessa bíblica, não é infundado. Josué havia visto episódios semelhantes à queda de Acã ao longo do deserto. E nós podemos ver alguns comparativos com o texto de Acã. No deserto, quando Israel estava próximo ao deserto de Parã, Moisés separou 12 espias que tomassem conhecimento da terra e trouxessem informações sobre Canaã. Dentre esses espias estavam, como sabemos, Josué e Calebe. Eles foram os únicos que trouxeram relatórios que reproduzia fielmente a promessa do Senhor de entregar a terra prometida nas mãos de Israel. O problema é que os outros 10 espias trouxeram um relatório extremamente negativo. Por isso, eles causaram temor no povo, de maneira que Israel começou a murmurar contra Deus. Em Números capítulo 14, versos 3 e 4, o povo se vira para Arão e Moisés e dizem: quem dera se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz para essa terra? Logo para cairmos à espada? Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. A dúvida que o povo teve das promessas do Senhor foi um pecado terrível, porque, além de duvidar da fidelidade e do poder que o Senhor tinha para cumprir sua promessa, o povo prefere ser governado por um outro alguém que não seja Deus.
A resposta de Deus a isso foi uma santa e justa ira sobre o pecado. A presença graciosa de Deus era o único motivo que preservava o povo de morrer no deserto. E apesar disso, Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor abandonou a sua ira, ou abrandou a sua ira. No entanto, o resultado da incredulidade de Israel foi a maldição do Senhor sobre os rebeldes. A geração infiel então morre no deserto. E agora, os filhos estão cometendo semelhante pecado que seus pais fizeram. Veja que o medo de Josué poderia partir de uma pergunta muito séria. Após o pecado de Acã, o povo seria destruído? E diante de uma nova aparição de Deus, o Senhor estava vindo em paz ou em juízo? Conforme nos diz o último versículo do capítulo 7, o Senhor havia apagado o furor da sua ira. Mas, para Josué, o general dos exércitos de Israel, que também havia pecado em sua liderança, não é de se admirar que ele estivesse com medo. Portanto, o fato de o Senhor confortá-lo com as palavras "não tenha medo", demonstra a fidelidade de Deus às suas promessas. Israel estava vivendo no limiar histórico do cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Apesar de a disciplina sobre o pecado ser um elemento presente na vida do povo de Deus, ela não é um sinal de que Deus abandona o seu povo. Muito pelo contrário, a promessa de tomada da terra prometida é a promessa de salvação de um reino caído e do poder do pecado. Então, o texto registra duas informações que cumprem a função de fortalecer a fé de Josué. As narrativas do Antigo Testamento possuem uma característica interessante, que é a frequente presença de um problema a ser resolvido. É básico nas narrativas que no cerne de um enredo se encontre um conflito que envolve o personagem principal. E, normalmente, esse conflito que existe vem na forma de um desafio. Então, observe só. A narrativa de Josué é dirigida a partir do avanço da campanha militar de Israel, destruindo as cidades dos homens em Canaã. Nós sabemos que isso acontece porque essas cidades ocupavam o local da promessa dada por Deus a Israel. E aqui nós temos um problema. Na Batalha de Ai, essa campanha militar é interrompida. A história para. E o problema a ser resolvido é a presença de uma fortificação que impedia Israel de conquistar o restante de Canaã. Se levarmos em consideração esse primeiro fracasso, isso é desastroso para Israel, porque o povo fica desolado diante da culpa do seu próprio pecado. Então, a questão para o texto é: como será cumprida a promessa da conquista da terra prometida? E aí o texto usa as duas informações. Primeiro, Josué deveria organizar uma nova incursão militar. A história não havia acabado. Então a ordem do Senhor é: leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Não dava para evitar esse obstáculo à sua frente. A presença de Deus é restaurada em meio ao povo, logo o plano deveria seguir em frente. E segundo, o Senhor aplica a promessa feita a Abraão ao contexto de Josué. Para Abraão, o Senhor disse que daria a terra da sua peregrinação aos seus descendentes. Josué tinha um obstáculo à sua frente, mas a promessa permanecia. Então o Senhor refaz a promessa. Ele diz: eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Você fará com a cidade de Ai, com o seu rei, o mesmo que você fez com o rei de Jericó e com o seu rei. Então o que Deus está fazendo aqui é refrescar a memória de Josué de que a garantia da vitória nas batalhas era o próprio Deus. Os homens fracassam, mas Deus não. Ele é todo poderoso e sua promessa se cumpre. Você já parou para pensar que nós não conhecemos mais as promessas de Deus e nós acabamos perdendo o poder de aplicar as promessas de Deus às nossas próprias vidas? Quando nós fracassamos, nós desviamos os nossos olhos das promessas de Deus. E quando nós precisamos de cura para a alma, nós simplesmente diminuímos o valor que elas possuem. Então nós deixamos Deus e buscamos restauração fora dele. Este é o caos dos nossos dias. Por isso, meus irmãos, se nós desejamos buscar verdadeira restauração, o primeiro passo é nos lembrarmos das promessas de Deus. Quando temos medo, as promessas trazem encorajamento.
É a promessa do Senhor que nos diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores. Se não vemos mais beleza na vida, são as promessas de Deus que fazem brilhar os nossos olhos, porque elas nos dizem: o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E quando nós temos medo da morte, elas nos dizem: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Se nós tememos as doenças, a promessa de Deus é fiel para nos dizer que no reino dos céus há uma árvore da vida, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos fracos, o que nós precisamos é de dar ouvidos ao chamado de Deus para restauração, ouvindo as promessas dele para nós. A segunda verdade: quando Deus nos chama à restauração, Ele exige obediência. A batalha de Ai nos ensina que seguir adiante é uma questão de fé, mas também de obediência. O texto nos mostra que o Senhor determina a maneira pela qual Israel haveria de vencer o seu inimigo após o fracasso, e isso requer obediência. No versículo 2, é ordenado por Deus que Josué prepare emboscadas para a cidade de Ai. Parece que o texto bíblico resume aquilo que Deus ordena, e à medida que o texto se desenvolve, a partir do versículo 3, ele mostra de maneira detalhada como funcionaria a estratégia dada por Deus a Josué. Então nós temos 3 cenas que juntas narram como a estratégia dada pelo Senhor a Josué é bem sucedida. Primeiro, a primeira cena descreve entre os versos 3 a 8, Josué convocando cerca de 30.000 homens guerreiros para preparar uma emboscada contra a cidade de Ai. O detalhe é que o texto faz questão de dar ênfase ao fato de que estes homens são valentes, porque o próprio Deus determina qual era o perfil deles. Provavelmente Josué recruta então, entre as tribos, os melhores e mais corajosos guerreiros para a batalha. Então nós vemos Josué instruindo-os de como funcionaria a estratégia. A estratégia da emboscada é bem simples. Basicamente, Josué faria um ataque com 2 grupos. O primeiro passo da emboscada é que os melhores soldados deveriam se postar atrás da cidade, enquanto um destacamento de soldados liderados por Josué faria um ataque para distrair os soldados de Ai. A distração que eles criariam era simular uma derrota, assim como havia sido quando Israel empreendeu o primeiro ataque à fortaleza de Ai. Então, enquanto os soldados saíssem em perseguição ao grupo de Josué, os guerreiros mais valentes que estavam na emboscada invadiriam Ai e tomariam o controle dela. A grande questão que essa cena nos mostra é que a batalha de Ai, após o fracasso de Acã, envolvia uma questão anímica. Porque pensem, esses homens haviam sofrido uma derrota vexatória para um inimigo que eles julgavam serem inferiores a eles, mas eles estavam com medo. É por isso que Josué faz questão de mencionar a promessa de Deus a Israel. No verso 7, ele explica aos soldados que a estratégia seria bem sucedida, porque a promessa de Deus é de que essa cidade seria entregue em suas mãos. E mais que uma promessa, as palavras de Deus eram uma ordem. Josué deixa claro para esses soldados que agora o ataque era liderado pelo próprio Deus. No verso 8 ele diz: façam segundo a palavra do Senhor. E Josué enfatiza que a estratégia dada a eles era uma ordem direta. No verso 8 o texto diz: é isto que eu estou ordenando a vocês. Então vejam que diante do medo, a obediência é fundamental para que o ataque seja bem sucedido. Na segunda cena do ataque a Ai, o texto dá detalhes de como Josué havia destacado 2 grupos de guerreiros. Como nós vimos, os guerreiros mais valentes haviam ido para a emboscada próximo a Ai, e um segundo grupo fica com Josué no acampamento de Israel. Esse grupo era formado por chefes das tribos de Israel, sacerdotes e o restante do povo. Era o grupo que criaria a distração, o que dependeria muito dos esforços desses homens para se manterem firmes no plano. Só que parece que Josué não estava bem certo disso. Ele esteve com aqueles homens. Ele sabe que eles tinham medo e não eram os guerreiros mais valentes.
o que poderíamos pressupor que, diante do cenário de um fracasso nacional, poderia acontecer até mesmo várias deserções entre eles. Aparentemente, Josué tinha medo de que isso pudesse acontecer, porque o escritor bíblico considera muito importante registrar no verso 9, dizendo: Josué passou aquela noite no meio do povo. E como se isso não fosse suficiente, na madrugada que o ataque a Ai seria empreendido, Josué reúne mais 5.000 homens e os envia para a emboscada. Então, olha só o que o texto está nos mostrando. O general estava com medo, os soldados estavam com medo, mas cabia a eles a obediência à ordem de Deus. E a terceira cena dessa batalha narra dos versos 14 a 17, eu convido você para ler comigo, como o rei de Ai se precipita e cai na emboscada de Israel. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. O texto diz que havia um destacamento de soldados liderados por Josué ao norte de Ai. Então nós temos descrito no verso 14 que os dois exércitos, Israel e Ai, estão um diante do outro, separados apenas por um vale. E o texto diz que Josué toma partido na batalha e vai até o meio do vale e provoca o rei de Ai a atacá-lo. É importante mencionar que, além de ser uma fortaleza, Ai estava em uma posição privilegiada. A descrição que é dada da cidade indica que ela estava acima de um vale, em um terreno que era inclinado, o que em uma batalha era favorável para si. No entanto, a provocação de Josué faz com que o rei de Ai ignore todos os seus elementos a seu favor. E então ele empreende um ataque extremamente desesperado. Ele reúne todo o povo de guerra da cidade e sai em perseguição ao exército de Israel. E aí o rei de Ai é pego em uma armadilha. Josué, com os homens que ele liderava, simulam uma retirada e foge pelo caminho do deserto. E os guerreiros valentes da emboscada ficam agora com uma fortaleza aberta e sem guerreiros para protegê-la. É notável no texto a maneira que Deus está preocupado em ensinar o seu povo a partir da história. Se nós comparamos os capítulos 7 e 8 de Josué, nós percebemos que o Senhor está sendo didático com Israel, porque aqueles pecados cometidos na queda de Acã são corrigidos por Deus nessa segunda parte da batalha. E por isso nós podemos perceber que o texto demonstra como Deus faz essa correção. Primeiramente, o texto mostra que, entre os dois capítulos, é feito uma comparação, mostrando a diferença entre os autores do ataque. No capítulo 7, quem toma a iniciativa de atacar Ai é Josué. Isso porque o registro bíblico mostra Josué dando ordens a alguns espias para observarem a cidade. E, diferente do modo pelo qual Deus estava operando desde a saída do deserto, não houve uma ordem do Senhor para aquele ataque. Nem mesmo houve uma consulta a Deus. O fato é que Israel foi precipitado, não esperando o comando do Senhor. Aqui no capítulo 8 as coisas acontecem como deveriam ser. É Deus quem toma a iniciativa. E o texto mostra que Deus dá a ordem do ataque. Ele aparece a Josué no versículo 1, e no versículo 18, quando a estratégia empreendida por Israel tem sucesso, é o Senhor que ordena a Josué que ataque a cidade de Ai. É impressionante os detalhes que o texto bíblico traz. É muito minucioso ao descrever a forma que esses eventos estão acontecendo. O texto bíblico tem o cuidado de marcar coisas como dias, horários, e ele é bem descritivo nas estratégias militares tomadas, o que é algo muito importante para as narrativas antigas,
Porque o autor bíblico coloca em destaque essas estratégias para enaltecer o triunfo de Deus sobre a cidade dos homens. É Deus quem é o autor do ataque, não são os homens. E por esse motivo, é claro que o plano de batalha procede de Deus. No capítulo 7 de Josué, as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Josué inicia uma estratégia de reconhecimento militar que tinha tornado ele famoso como guerreiro, porque ele, como um dos 12 espias, foi ovacionado por seu procedimento. E aí a narrativa bíblica coloca diante de nós um fato. As campanhas iniciadas pelos homens, sem o consentimento da vontade de Deus, resultam em fracasso. Mas aquelas campanhas que são iniciadas por Deus, resultam na vitória. Porque quando Deus inicia a sua batalha, é Ele quem luta pelo seu povo. A segunda comparação que é feita pelo texto é o contraste entre a desobediência das leis de guerra, no capítulo 7, e a obediência a elas, no capítulo 8. Nós sabemos que, de acordo com as leis de guerra do Antigo Testamento, dadas por Deus em Deuteronômio, toda agente de guerra deveria ir à batalha, ou seja, todos os soldados. Só que no capítulo 7 de Josué, o conselho insensato dos espias foi de que não seria necessário ir toda a gente de guerra, porque, segundo eles, o inimigo era pequeno e possuía poucos guerreiros. Enquanto no primeiro ataque os espias se gabavam não ser necessário um grande número de soldados, porque o inimigo era inferior, aqui Deus faz diferente. Aqui Deus mostra que, na verdade, seria necessário todo um contingente de soldados, porque o sucesso não dependia deles. Por isso, os soldados israelitas estão com medo, e a única opção que eles têm é confiar na promessa e obedecer a Deus. Nós aprendemos, a partir das doutrinas da reforma, que o chamado do Senhor é totalmente eficaz para nós. O que significa que a voz dele sai e não volta sem cumprir o seu objetivo. Por isso, quando ele nos chama para a salvação, ele nos salva de verdade. E isso deve nos trazer conforto, mas deve nos fazer entender que o chamado de Deus resulta em obrigações para nós. E aí entra a importância da obediência. Nós não podemos ser legalistas a ponto de tornar a nossa obediência um meio de salvação. Nós sabemos que somos salvos por causa da obediência de Jesus, mas nós também devemos entender que não devemos confundir o evangelho da graça com aquilo que Deus determina para nós. Porque a nossa tendência é de olharmos para a graça que o evangelho nos oferece e dizermos: eu não preciso fazer mais nada. No entanto, o chamado de Deus é um caminho para mais do que isso. Ele nos chama e Ele nos habilita para sermos responsáveis. O que significa que nós precisamos agir em conformidade com o que Ele nos diz. Ser quem Ele nos chamou para ser. E assim sermos encontrados fiéis até o último dia. Nós precisamos obedecer a Deus. Terceira verdade: quando Deus nos chama à restauração, Ele nos insere na sua missão. Isso nós podemos ver dos versículos 18 a 29. O último lance da batalha de Ai descreve um movimento de participação conjunta dos dois exércitos. Esse último movimento não descreve um acontecimento miraculoso como foi a derrubada das muralhas de Jericó, mas aqui nós temos a narração de uma batalha sangrenta que culmina na vitória dos exércitos de Israel. O registro bíblico mostra que o ataque é iniciado a partir de uma ordem direta do Senhor. O verso 18 narra que o Senhor diz a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na sua mão. Esse movimento não identifica apenas um comando de batalha, ele é um ato cheio de significado para que nós entendamos. A palavra hebraica usada para descrever a lança usada por Josué indica um tipo de dardo de arremesso que era usado para ser atirado contra adversários no campo de batalha. Só que aqui, Josué não o usa diretamente na batalha. Ele o mantém estendido com a sua mão. E isso era um ato simbólico muito importante na saída de Israel do Egito até a entrada da Terra Prometida. E o significado básico desse símbolo era a representação real da mão do Senhor estendida em juízo contra Ai.
Nós podemos ver que esse símbolo está presente ao longo de todo o Pentateuco. Em Êxodo, capítulo 6, verso 6, o Senhor manda que Moisés diga a Israel que ele iria salvar o povo da escravidão do Egito. Então, o Senhor diz a Moisés: vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Em seguida, no capítulo 7 de Êxodo, verso 5, o Senhor adverte os egípcios, dizendo: saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Logo adiante, a declaração de juízo do Senhor, de estender a sua mão, é representada com um instrumento físico. Em Êxodo capítulo 14, verso 16, o Senhor ordena a Moisés que ele levantasse o bordão em suas mãos e estendesse ele sobre o mar. E o Senhor fez com que o mar se abrisse. Além disso, o mesmo Josué havia visto o uso desse sinal nas batalhas. Durante o ataque dos amalequitas contra Israel no deserto, Moisés escolheu Josué e um grupo de soldados para defenderem o acampamento do povo de Amaleque. E o texto diz que Moisés, juntamente com Arão e Ur, sobe a um monte, e enquanto Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia contra Amaleque. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Portanto, a utilização desse símbolo de batalha era a marca declarada dos exércitos de Israel. Esse sinal mostrava aos soldados de Israel que o Senhor guerreava por eles. O juízo de Deus estava estendido contra as nações. Josué, então, estende a lança em sua mão e o ataque final é iniciado. O verso 19 diz que a emboscada se levantou apressadamente, vieram à cidade e a tomaram. E quando os homens da cidade de Ai se viraram e viram que da cidade uma fumaça subia do céu, eles perceberam que haviam sido enganados. De maneira que o texto diz que eles não podiam fugir nem para um lado e nem para o outro. O que acontece em seguida é uma vitória devastadora. Os guerreiros mais valentes de Israel então saem da cidade de Ai, enquanto o grupo que simulava a fuga pelo deserto retorna. Os guerreiros de Ai então ficam imprensados contra os dois destacamentos de soldados, e a derrota para eles foi inevitável. Duas coisas do texto corroboram para entendermos o que estava por trás dessa batalha. No verso 28, o autor bíblico registra que quando o exército de Ai é derrotado, Josué colocou fogo na cidade, de maneira que a reduziu a ruínas. Daí a origem do nome da cidade de Ai, ruínas. E no verso 29, é dito que Josué toma o rei vencido de Ai e o enforca, deixando ele exposto até a tarde daquele dia. Essa era uma maneira de dizer que aquele rei estava sendo amaldiçoado por Deus. Deuteronômio capítulo 21, verso 23 diz que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O rei pendurado no madeiro é um lembrete de que o pecado traz a maldição e o juízo de Deus. Para Israel, isso era uma advertência que o lembrava de que o povo só foi poupado porque houve derramamento de sangue para que fosse salvo. O que mais tarde nós sabemos bem, que outro rei, mais justo e santo, tomou sobre si os pecados do seu povo e se fez maldição por eles. Jesus Cristo morreu por nós. Essas informações, dentro de um contexto teológico maior, demonstram que o juízo de Deus sobre o pecado estava sendo exercido. A idolatria do mundo antigo estava sendo condenada. E Israel, como povo da aliança, era o exército santo contra o domínio do pecado da cidade dos homens. Esse é um daqueles trechos das Escrituras que trazem muitas dificuldades para nós entendermos o que Deus está fazendo aqui. A campanha militar na Palestina foi muito sangrenta, mas ela mostrava o papel que Israel tinha na proclamação do nome do Senhor. E isso tem a ver com missão. A identidade missional de Israel no Antigo Testamento envolve o conceito de universalidade. A universalidade para Israel é o entendimento de que o Deus das Escrituras, o seu Deus, é o único Deus criador dos céus e da terra. E Ele é Senhor sobre todos os povos. Ou seja, o Senhor Deus não é um Deus tribal, mas Ele domina sobre todos os povos. Levando em consideração que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento,
Isso tem a ver com o anúncio de Cristo. Charles Van Engen, em seu livro O Povo Missionário, o Povo de Deus, diz que uma das finalidades da igreja é anunciar o senhorio de Cristo, o que envolve, segundo Van Engen, colocar o mundo dos homens e com ele toda a criação sob o controle de Cristo. E no Antigo Testamento isso é feito a partir das guerras santas, como nós estamos vendo nas exposições de Josué. Contudo, o propósito maior dessas histórias era de apresentar a identidade missional de Israel. Michael Gorin, em seu livro A Igreja Missional na Bíblia, diz que, a fim de ser um povo distinto, que exibe um modo de vida atraente para a glória de Deus diante das nações ao seu redor, Israel foi obrigado a voltar-se para 3 direções ao mesmo tempo. Primeiro, Israel precisou olhar para trás, para a criação, e com isso veio o papel de encarnar o plano e as intenções originais de Deus para a vida humana. Segundo, Israel precisa olhar para frente, para a consumação dos séculos, e carregar na sua vida a promessa do propósito da história universal, que no fim é uma humanidade restaurada, vivendo em uma nova terra. E no caso, a terra prometida representava essa nova vida. E terceiro, o que é muito importante para o nosso texto, Israel precisava olhar para fora, para as nações, para os povos, com o propósito de confrontar a idolatria das nações. O que demonstra que esse era o papel da igreja no Antigo Testamento em favor do mundo, para que as nações pudessem vir a louvar e conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E é justamente isso que está acontecendo aqui na Batalha de Ai. Israel, como povo da aliança, confronta a idolatria perniciosa de Canaã e exibe, ao mesmo tempo, os poderosos feitos do Senhor Deus. A implicação disso para nós é que missão é uma tarefa que não pode ser terceirizada pela igreja. A igreja investe e deve investir em homens e mulheres que atravessam o mar para pregar o Evangelho. Embora isso, cada membro da igreja local está integrado à missão de Deus. Ou seja, por natureza, um discípulo de Jesus precisa ser um missionário. E desenvolver um ministério missional na vocação para o qual você foi chamado não é uma opção, é um dever. O que nos falta para cumprir esse dever é o nosso desejo pessoal e o nosso compromisso. E, principalmente, nós precisamos de amor pelas almas que se perdem. O que significa que nós precisamos ser mais intencionais e mais amorosos no anúncio do Senhor Jesus Cristo. Por fim, a quarta verdade, quando Deus nos chama à restauração, Ele nos dá um propósito. Nós podemos ver isso dos versos 30 a 35. Leia comigo. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Versículo 35. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Quando Deus nos chama à restauração, Ele nos dá um propósito. A batalha então está acabada. Ai é vencida. Os portões do inimigo não resistem à investida da mão estendida do Senhor. Mas, contrariamente àquilo que nós poderíamos imaginar, após o término da batalha, Israel não entoa um cântico de comemoração. Com o êxito de Israel, o povo passa a ter o controle de uma região muito favorável para o avanço da campanha militar em Canaã.
Do topo de Ai, Israel poderia seguir em direção ao norte da cidade por uma estrada que iria rumo a Siquém. Então, os exércitos marchariam com o rio Jordão ao leste, correndo abaixo ao lado da estrada, e com o rio Jordão à sua direita, Israel marcha aproximadamente 32 quilômetros, até visualizarem à sua esquerda o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Este era o local onde, cerca de 600 anos antes, Abraão havia edificado seu primeiro altar ao Senhor. E Jacó cavaria um poço próximo a Siquém, próximo a esse local. E nesse poço, um dia, Jesus falaria a certa mulher samaritana. Levando em consideração os dois montes, Ebal e Gerizim, os seus topos ficavam cerca de 2,5 km de distância no topo. Mas no sopé dos montes, eles ficavam extremamente próximos, cerca de 457 metros, ou seja, menos de meio quilômetro. Em Deuteronômio capítulo 27, Moisés ordena que Israel, ao adentrar a terra prometida, deveriam edificar no Monte Ebal um altar, e ali eles deveriam oferecer sacrifícios a Deus. Eles deveriam oferecer holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. O detalhe é que esses montes possuíam um valor didático para o povo. A ordem de Deus é de que o Monte Gerizim seria o monte da bênção do Senhor. E o Monte Ebal seria chamado o Monte da Maldição, porque eles representam os dois lados da lei, a bênção decorrente da obediência, Gerizim, e a maldição decorrente da desobediência, o Monte Ebal. É para esses dois montes que Josué leva o povo de Israel. E o texto nos mostra que Josué cumpre especificamente com as leis e especificações dadas por Moisés. No verso 30, o texto diz que Josué edifica um altar ao Senhor no Monte Ebal para oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, o que demonstrava a consciência de pecado do povo. Israel havia acabado de passar por um episódio de fracasso espiritual diante do pecado. E o altar era o único meio pelo qual Deus havia providenciado uma forma de que o povo retornasse e fosse reconciliado consigo. Em seguida, Josué toma uma iniciativa muito importante. Ele escreve em pedras uma cópia das leis de Moisés. E é importante notar que o texto hebraico indica que essas pedras são pedras específicas, não eram pedras comuns. No capítulo 4, quando o povo atravessa o rio Jordão, o Senhor ordenou que um representante de cada uma das 12 tribos de Israel retirasse do meio do rio uma pedra. Essa pedra serviria de sinal para o povo. No futuro, quando seus filhos perguntassem o que significam essas pedras para vocês, cada família deveria narrar a maneira pela qual Israel entrou na terra prometida. E isso serviria conforme o texto de Josué, capítulo 4, verso 7 diz: estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Nessas pedras, Josué transcreve a lei. E então todo o povo reunido segue uma cerimônia. O verso 33 diz que metade do povo fica em frente ao Monte Gerizim e a outra metade frente ao Monte Ebal. Em seguida, Josué faz a leitura da lei para a congregação reunida ali. E é importante observar que a batalha de Ai não é uma mera demonstração do poder divino. Como eu já mencionei, o juízo de Deus está sobre a cidade dos homens. Mas perceba, no verso 33, o texto menciona que não era só Israel que estava presente na cerimônia. O texto diz que havia estrangeiros entre eles. E aqui está um conceito precioso para a missão no Antigo Testamento. Israel, em seu avanço militar, não só proclama a universalidade do domínio de Deus, mas há também uma proclamação de incorporação ao reino de Deus. Porque os estrangeiros que respondem com fé à revelação do domínio do Senhor são integrados à comunidade de Israel. Isso significa que cada membro de Israel possuía um propósito maior para suas vidas. O avanço em Canaã não era despretensioso, mas o propósito era de que Israel deveria ser uma nação em exposição para o mundo. Por isso o texto faz questão de registrar que Josué lê cada palavra do livro da lei. O verso 34 diz que é lido todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. O que indica que está acontecendo uma cerimônia pactual de uma comunidade que se reconcilia com o seu Deus.
Isso cumpre a função de orientar o povo para o seu real propósito. Israel deveria viver publicamente para a glória de Deus. O que indica que, dessa maneira, Israel deveria ser um sinal atraente diante de todas as nações daquilo que Deus havia pretendido desde o início da criação até o propósito da história, como ela se move, que é a restauração de toda a criação e da vida humana, da corrupção do pecado. Esse era o propósito glorioso de Israel. Propósitos são muitas vezes esquecidos por nós, mas propósitos são muito importantes para dar significado à nossa vida. Um propósito explica por que fazemos o que fazemos. Qual é o nosso propósito? O Catecismo Maior de Westminster diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. A implicação dessas verdades para nós é de que a igreja é a pedra preciosa de Deus que reflete a sua glória. E nesse sentido, o apóstolo Paulo diz aos Efésios que aprove a Deus que pela igreja a sua multiforme sabedoria se tornasse conhecida. E falando à igreja de Corinto, ele diz: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo. Portanto, nós fazemos o que fazemos porque nós buscamos a glória de Deus. E através das nossas vidas, nós devemos buscar fazer essa glória conhecida diante dos homens. Meus irmãos, o resumo de tudo isso é que o pecado faz um estrago em nós. O pecado é destrutivo. Ele coloca a nossa vida em desordem. Por isso, diante do fracasso do pecado, as coisas em nosso coração estão fora de ordem e elas não estão como deveriam estar. Mas, quando Deus nos chama à restauração, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele coloca a nossa fé nas promessas dEle. Ele toma o nosso coração e o coloca sob a sua obediência. Deus usa os nossos esforços em sua missão. E Ele coloca os nossos olhos fixos no supremo propósito da nossa vocação, que é a glória de Deus. Deixe-me concluir fazendo algumas aplicações. Primeiro, a partir de hoje, comece a aplicar as promessas de Deus às situações da sua vida. Até quando nós vamos procurar a motivação ou respostas fora do Senhor? A nossa inclinação é pensar que Deus nos fala apenas de maneira genérica. Por isso o Evangelho tem sido pouco valorizado para muitos cristãos. Mas isso é um equívoco nosso, porque nós conhecemos pouco a Escritura. Todas as coisas comuns, como as angústias que sentimos, as decisões que precisamos tomar, as dúvidas que temos ou as fraquezas que temos, refletem a nossa condição decaída por causa do pecado. E eu preciso dizer a você que, ao sair daqui hoje, saiba que os remédios necessários às nossas almas estão todos disponíveis para nós no Evangelho. Nós precisamos da graça que nos liberta. Nós precisamos do Espírito Santo que opera poderosamente em nós. E nós precisamos da instrução da palavra de Deus, porque é ela que nos direciona. São as promessas de Deus que nos darão vigor para enfrentar os dias maus. Por isso, o nosso problema não está na falta de respostas ou cura nas Escrituras. O nosso problema está no fato de que somos preguiçosos. Nós preferimos tomar atalhos do que descansar no poder que as promessas de Deus têm de nos restaurar. Segundo, como um missionário que você deve ser, anuncie a graça do Evangelho, mas não se esqueça da obediência. Dietrich Bonhoeffer disse que a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Isso porque na graça barata, o perdão é barateado, o consolo é barateado, o sacramento é coisa barata. É um tipo de graça que mãos levianas gastam sem vacilo e nem limite. É graça sem preço, é graça sem custo. Parte do desafio da proclamação da igreja hoje é que, assumindo um espírito tolerante, nós usamos a graça de Cristo para baratear o custo do discipulado. E no fim, nós separamos fé de obediência, graça de juízo, e o que pregamos é um cristianismo sem Cristo. A solução para isso é que o Evangelho todo deve ser conhecido e anunciado por nós. Porque Deus, graciosamente, chama o pecador a Cristo, mas Ele não o isenta de obediência. Se nós estamos anunciando um Evangelho sem obediência,
Este não é o Evangelho de Jesus Cristo? Porque quem ama a Cristo, guarda e obedece os seus mandamentos. E terceiro, avalie honestamente o seu coração à luz das Escrituras. O quanto você deseja Deus. É muito fácil vivermos um cristianismo nominal em que as obras que nós fazemos é apenas por aparência. A falência da nossa vida religiosa acontece quando a nossa vida diante das pessoas começa a ser mais importante que a nossa vida diante de Deus. Então nós começamos a fazer o que fazemos apenas para ter a aprovação pessoal, quando na verdade o nosso coração precisava estar incendiado por Deus. Talvez há muitos de nós hoje que o amor a Deus se esfriou, os velhos compromissos talvez foram abandonados, a fome por Deus é coisa de fanáticos, e você se convence que está tudo bem. Seja honesto quanto ao seu coração. Então eu pergunto novamente, o quanto você deseja Deus? Se o seu caso é de que você está frio ou duro espiritualmente, se você abandonou o primeiro amor, o Deus que chama a restauração, que perdoa pecados, que dá propósito verdadeiro, está presente aqui hoje. Fale com Ele, suplique a misericórdia dele. Oremos ao Senhor.